Fala, meus amiguinhos, como é que estão vocês? Tudo certo? E aqui, né? Quinto ano, não, aqui é quarto ano, né? Querendo adiantar vocês um ano aí. Está bom, que a gente faz ao vivo, né? Que não tem edição de vídeo. Quem sabe faz ao vivo, certo? Muito bem, meus amiguinhos, espero que vocês estejam todos bem, tá? Então, vamos iniciar aí hoje, nós vamos falar em história, vamos falar sobre nômades sedentários. Em geografia, nós vamos falar sobre o processo migratório e também de migração, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas nós vamos falar dos dois. Mas primeiro, vamos começar com história, tá bom? Então, nômades e sedentários, né? O que são nômades e o que são sedentários? Nômades são aquelas pessoas que, principalmente na pré-história, apesar de ainda ter até os dias atuais, elas não tinham residência fixa, tá? Elas não tinham residência fixa. O que isso quer dizer? Essas pessoas, elas ficavam andando de um lado para o outro, principalmente procurando clima favorável, onde tinha comida, né, porque eram caçadores-coletores, eles não plantavam, não tinha agricultura, então eles dependiam da coleta, tá? Então, ficavam procurando onde tinha comida, né, rios para poder pescar, água para poder beber, então ficavam andando de um lado para o outro. Quando aquele lugar se tornava impróprio para eles, eles iam para outro lugar, tá? Então eram povos nômades. Só que, com a agricultura, esses povos eles não precisavam mais ficar mudando de um lugar para o outro, porque inventaram a agricultura, então eles plantavam, né? Colhia, guardava os excedentes para poder comer no período que não dava para plantar, né? Que não nascia, que não dava para colher, né? No tempo de colheita, eles comiam aquele excedente até nascer os outros e assim por diante, como é até hoje, né? Então, esses povos, o povo nômade, ele deixou de ser nômade quando inventou a agricultura, e a pecuária também, a criação de animais, né, a domesticação de animais, para comer. A agricultura, inclusive, né, falei em alguns vídeos aí para trás, alguns vídeos aí, um vídeo sobre a mulher que foi postar, que a agricultura foi inventada pela mulher, né, foi a maior invenção que já foi feita para a nossa sociedade foi a agricultura. Através da agricultura foi permitido existir cidades, por exemplo, senão a gente estava até hoje nós éramos nômades, estávamos andando aí de um lado para o outro, né? Então, pessoal, nômade são aqueles pessoal, o povo que eles não têm residência fixa, sedentários são os que têm residência fixa. Às vezes vocês pensam, sedentário é aquele que não faz exercício, que é gordinho igual o professor e tal, mas não, tá? Isso, sedentário nesse sentido, no sentido sociológico, tá? Antropológico, é aquele que tem residência fixa. Então, nós, atualmente, somos sedentários. Mas, professor, o senhor falou no começo aí que existem ainda pessoas sedentárias, povos sedentários até hoje, realmente. Um deles é o povo que está aí do lado, né? Os ciganos também são, tá? Esse povo aqui, rapaz, eu esqueci o nome. Acabei os beduínos, tá? Esses são os beduínos, fugiu da mente aqui, ó. Aqui é assim, tá, gente? A gente faz ao vivo, tá? Esquece, a gente lembra, depois volta o slide, né? Como se fosse uma aula normal, tá? Então, são os beduínos. São os povos que ficam lá no Oriente Médio e eles ficam andando aí no deserto, né? Inclusive, beduíno significa povo da tenda ou povo da área livre, tá bom? Então, mas temos outros. No Brasil tem os ciganos, por exemplo, tá? E vários outros povos aí no mundo que ainda são nômades. Não quer dizer que são atrasados. Cada povo tem a sua cultura, correto? Cada povo segue a sua cultura. Aqui na região, na Amazônia, por exemplo, nós tivemos um dos primeiros povos a serem, no mínimo, seminômades. Os indígenas aqui da Amazônia. Eles eram, pelo menos, seminômades. Por causa da plantação de mandioca, por causa dos rios, né? Muitos peixes. Então, aqui já eram povos seminômades, também teve lá no litoral do Brasil, por exemplo, o povo das conchas, né? Os sambaquis, que também eram seminômades, no mínimo seminômades, né? Quer dizer, semi-sedentários, tá? Que na Amazônia chegaram até ser sedentários, semi-sedentários, e lá também no litoral semi-sedentários também, lá onde ficava o sambaquis, fica ali naquela região litorânea, ali principalmente Santa Catarina, ainda até hoje tem muitos sambaquis, né, que são pontuados de conchas, mas isso aí a gente vai estudar lá no sexto ano, tá bom?
A primeira revolução agrícola, como eu falei para vocês, a revolução agrícola, a agricultura foi o principal, né, a principal descoberta que teve, que permitiu existir as cidades, né, que permitiu o homem se tornar sedentário, foi a revolução agrícola. Então, a primeira revolução agrícola, ela ocorreu há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, né, se pegarmos a data de hoje, há 12 mil anos atrás. Então, ela ocorreu no período neolítico ainda. Esses períodos nós vamos ver mais a fundo no sexto ano, né, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais, mas o neolítico é o período em que o homem ele já fabricava algumas ferramentas polidas, flecha polida, né, do osso, da pedra, tá? Não conhecia os metais, tá? Mas já fabricavam alguns armamentos, algumas armas que facilitavam a sua vida já desde o período neolítico. Entre eles também ajudou aí a própria agricultura, essas invenções que foram ocorrendo no neolítico, tá? Então, paleolítico, que é a idade da pedra velha, neolítico, pedra nova, e depois idade dos metais, aí nós já vamos estudar mais a fundo no sexto, tá bom? Então, isso permitiu a sedentarização. As pessoas passaram a ter residência fixa, porque não precisava mais ficar trocando de lugar para outro, porque plantava, né? Quando nós chegarmos aí no sexto ano, vamos estudar um pouco mais a fundo o Egito, então eles vão fazer lá os nilômetros, que eram as irrigações no Nilo, né? Através das cheias do Nilo, tá? E daí surgem, então, as primeiras civilizações, as primeiras cidades. Como nós já estudamos, Jericó foi a primeira cidade, permitiu Jericó, conseguiu existir por causa da sedentarização, obviamente, da agricultura e da pecuária, tá? Então, essas cidades, elas surgem por causa da agricultura e da pecuária, tá? Da criação de animais e também do plantio de alimentos, né, de cereais. E obviamente, as grandes civilizações dessa época, elas surgiram por causa dos grandes rios dessa época, tá? Surgiram por causa dos rios da grande época, tá? Então, quais eram esses rios? O Rio Nilo, o Rio Tigres, o Rio Eufrates, obviamente lá na Mesopotâmia, né, Tigres e Eufrates, e o Nilo no Egito, né? Tem até aí uma foto do rio do Egito, né, um dos maiores impérios da história, teve mais de 3 mil anos de duração, tá bom? Vou até mostrar, a próxima foto é uma foto impactante, tá, mas eu vou mostrar para vocês, eu devo mostrar para vocês verem como é que o povo do Egito era evoluído, tá, vou mostrar para vocês. Então tá aí uma foto minha junto com uma amiga minha que eu fiz, a múmia, né, uma foto minha de uma múmia aí, processo de mumificação muito importante no Egito, tá? Eu tô bem na foto, eu fiz uma amiga múmia, né? A gente teve que trocar umas ideias e tal, não pôde conversar muito, porque Covid-19, né? A gente não pôde trocar muita ideia, né? Mas, enfim. Depois, quando tivermos oportunidade de nos vermos pessoalmente, posso mostrar mais fotos para vocês, tá? Aqui é meio corrido, só tem 15 minutos de aula, tá bom? Aí nós vamos entrar agora em geografia, tá? Em geografia, nós vamos falar sobre o processo migratório, principalmente de Rondônia, tá? Então, migração é o povo dentro do país que se movimenta aqui dentro, tá? Migração. Imigração é quando vem de outro país, tá? Migração aqui dentro e migração quando vem de outro país para cá. Então, o nosso processo migratório, eu quero que vocês observem aqui, ó, 50 a 70, 1950 e 1970, 60 anos atrás, né, 1950, 70 anos atrás. Então, nós temos aqui o principal estado que veio, né, mais pessoas para cá são os paranaenses. Inclusive, eu sou paranaense. Não vim para cá na década de 50 e 70. Né? Meus pais vieram para cá em 1995. Tá? Mas a maior parte dos migrantes que vieram para cá são do Paraná. Mas veio do sul todo, né? Vocês podem ver Santa Catarina aqui, né? Pega um pedacinho de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Já na década de 70, 90, Rondônia recebeu muitas pessoas, principalmente do Nordeste, né, de São Paulo, tá? E também houve, né, migração aqui dentro mesmo, tá? E também veio também do Paraná, aqui, como vocês podem ver, do Sul, né? Principalmente aqui para essa região aqui da divisa com o Amazonas, né? Do Sul foi para o Acre, tá? Então, de 70 a 90, vamos receber principalmente aí pessoas, né, do Nordeste, também de São Paulo, né? Mas principalmente do Nordeste.
E depois, a migração na década de 90, aí nós já recebemos poucas pessoas, né, a maior parte é do Mato Grosso, né, mas também pessoas vão migrar aqui dentro mesmo, né, do estado, para outras localidades, o estado vai crescendo como é hoje, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de, vamos observar mais Rondônia, né, que é o nosso estado, tá? Mas como é que foi formada a nossa população brasileira, tá? A nossa população brasileira, ela foi formada principalmente, né, a formação do povo brasileiro, principalmente pelos indígenas que já estavam aqui antes da chegada dos europeus, pelos africanos que vieram para cá como escravizados pelos portugueses a partir do século XVI e pelos asiáticos, tá? Os europeus já estavam, né? Porque os portugueses vieram para cá e aí veio mais europeus também, né? Holandeses, franceses, ingleses, todos esse pessoal também vieram para cá, tá? Então, os africanos, né? Infelizmente vieram para cá como povo escravizado e ficaram escravizados aqui no Brasil por quase 300 anos, né? Na verdade, por mais de 300 anos, né? Se a gente pegar de 1531, que é quando Martim Afonso vem para cá, já com a intenção de colonizar o Brasil, até o ano de 1888, então vai dar 357 anos de escravidão aqui no Brasil. Muito tempo, né? Foi um dos últimos países a acabar com a escravidão na América. É uma vergonha isso. Foi o penúltimo país a acabar com a escravidão. E na primeira metade do século XX, daí nós já estamos falando já de 1901 a 1950, tá? Estamos falando há 100 anos atrás, veio quase 4 milhões de imigrantes para cá, porque o Brasil estava passando por um período que ele queria branquear a população, né? Dizia que a população que era negra não ia para frente, tinha que branquear a população. É uma vergonha essa política, né? Dessa época de hoje também. Então, pessoal, nossa população é formada por vários povos, tá? Pela união de vários povos. Aí, aqui dentro nós temos vários outros povos, né? Tem o caboclo, tem o caipira, né? Mas isso aí nós veremos, acho que é na próxima aula, tá? Se não for no 5º ano que eu fiz os slides, será na próxima aula. Então, vamos lá agora para a apostila, né? Então, na apostila, as perguntas, lembrando, só tem uma resposta certa, menos a 3 de história, a primeira de história aí, que é para preencher, tá? Então, veja só, tem aí a primeira, né? Leia o texto com atenção, para ler o texto que eu coloquei, e assinale a alternativa que condiz com o nomadismo. O que é o nomadismo? Eu expliquei para vocês, aqueles que não têm residência fixa, né? Na 2, sobre o sedentarismo, marque a alternativa correta. O que é o sedentarismo? Também foi explicado. Na 3, vocês vão preencher na ordem certa, tá? Então, vamos lá, complete as lacunas abaixo com as palavras seguidas. Aí tem as palavras, né? Agricultura, vila, habitação, sobrevivência, comunidade, pecuária. Tá? Então, vocês podem pesquisar no texto, tá? Que tem também essa resposta aqui, mas é bem fácil, né? Por exemplo, começa, povos nômades não possuíam, o que eles não possuíam, os povos nômades? Né? Não possuíam habitação fixa, né? Então, é a palavra habitação, e assim por diante. 4. A maioria dos antigos povos nômades tornaram-se sedentários com a descoberta da agricultura. Podemos afirmar que, o que nós podemos afirmar? Por que a agricultura foi importante, né? Por que ela passou a existir? Aí, na geografia, em seguida vem a geografia, né, falando sobre a migração aqui dentro. Então, tem o mesmo mapa que eu mostrei para vocês aí, mapa migratório. Observando os 3 mapas de migração, Rondônia recebeu mais migrantes do estado do... Tem 3 opções, só tem uma certa. 2, segundo os mapas de migração, Rondônia recebeu mais migrantes na década de... Qual foi o período que Rondônia mais recebeu migrantes, né? Migrantes. 3, observando o mapa de migração na década de 70, 90, podemos observar que, o que nós podemos observar? Que várias pessoas do estado de Rondônia migraram para o estado de Roraima, vocês vão procurar lá, no mapa de 70, 90. Vai ver se tem setinha de Rondônia indo para Roraima. O estado de Rondônia recebeu grande parte dos imigrantes da região nordeste do Brasil, aí olha lá no nordeste, para ver se o Brasil recebeu. Se Rondônia recebeu o povo de lá. O estado que mais enviou migrantes para Rondônia foi São Paulo. Então, você olha lá para São Paulo, vê se foi ele o que mais mandou. Segundo os mapas de migração, Rondônia recebeu menos migrantes na década de... Aí, qual década que Rondônia menos recebeu migrantes, tá? Voltamos para a história, né, novamente, história, geografia. Sobre a primeira revolução agrícola, marca a alternativa correta. Quando é que ocorreu ela? Aí tem a opção A, B e C. 2, o desenvolvimento da agricultura esteve diretamente associado à
Ao que foi associada à agricultura? Lembra? A agricultura, ela permitiu que existissem as grandes civilizações, as primeiras civilizações, né? Jericó, por exemplo, nós falamos na última aula. Originalmente, a prática da agropecuária foi desenvolvida na proximidade de grandes rios, notadamente o Tigres, o Eufrates, o Nilo, o Ganges e outros. Não por coincidência, aí também tem no texto, se vocês quiserem olhar, tá? Aí, não por coincidência, aí tem a resposta, né? Depois nós voltamos para a geografia, a origem do povo brasileiro. Aí nós temos, a população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu, miscigenada é mistura de raça, tá? Isso ocorreu em razão, aí pesquisa, olha aí certinho, lembra do que o professor falou no vídeo, volta o vídeo, né? Tá? Então, miscigenação é mistura de várias etnias, né? De várias raças. A população brasileira é bastante miscigenada. Ocorreu em razão da mistura. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram. Quais foram os grupos que formaram o povo brasileiro? Também falei aí no vídeo. Tem no texto também. Povos africanos, grupo humano que sofreu uma migração involuntária. Não vieram para cá porque quiseram. Pois foram, o que eles foram? Então, são A, convidados a colonizar o Brasil. B, trazidos como escravos para trabalhar para os índios, né, eram escravos dos índios que moravam aqui. C, capturados e trazidos para o Brasil, especialmente no século XVI a XIX. Nesse período, embarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. E a 4, que é a última. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos quantos vieram? 1 milhão, 4 milhões, 50 milhões? Está aí, também já expliquei no texto. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tiverem, podem estar me procurando, tá bom? Um abraço para todos vocês e uma boa semana de estudos.